conhece, isso então nasceu, que é a primeira vez que vem a estas nossas aventuras. Por isso, é assim, isto é uma coisa muito simples. E o que é que eu quero vos trazer aqui hoje? Só algumas reflexões do meu estudo pessoal, da minha, que eu fui fazendo, fui estudando, fui aprendendo e fui pondo em prática. E a gente tem aqui instruções para bem viver. Bem, isto dito assim parece ser uma coisa fenomenal, não é? Mas não é nada disso, é só... Pronto, nós na última vez que estivemos aqui, nós percebemos que a nossa vida começa no nosso pensamento, certo? Que o nosso pensamento cria em nós um sentimento, aquele sentimento nós vamos agir com base nele e o mundo vai reagir dando origem à nossa vida, certo? Esta parte, até aqui nós já chegamos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que se eu quero mudar a minha vida, eu vou ter que mudar o meu padrão mental. E isto assim parece uma coisa muito simples. Eu mudo aquilo que eu penso e está resolvido. Mas não é bem assim. E não é bem assim porquê? Porque também como nós vimos no último dia, até mais ou menos aos nossos 7 anos de idade, tudo aquilo que nos era dito por alguém superior, por um professor, por um avô, por uma mãe, por alguém que nós, enquanto crianças, víamos como superior, entrava no nosso inconsciente sem nenhum tipo de filtro e era aceito por nós como verdade. A partir deste momento, tudo aquilo que nos disseram, todos nós, né? Tu não consegues, tu não podes, tu portas-te mal, tu não fazes... Aquilo foi sendo registado e ficou no nosso inconsciente. Por isso é que quando eu digo que tudo começa no nosso padrão mental, grande parte destes padrões mentais, cerca de 95%, eles estão no nosso inconsciente. Por isso é que não é fácil mudar. Porque se fosse só o padrão mental que eu tenho no meu consciente, eu mudava e era simples. O problema é que o meu consciente são cerca de 5%, o resto está no inconsciente. E, portanto, se está no inconsciente, foi lá colocado por pessoas que não sou eu, não fui eu, pela sociedade, por quem me educou, pela minha vida, certo? E aqui é que está a dificuldade. Porquê? Porque quando eu fui educada, quando eu fui vivendo a minha vida, né, enquanto criança, eu costumo dizer que eu fui adulterada. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, por muitas vezes, fui desviada do meu verdadeiro eu, da minha verdadeira essência, para corresponder às expectativas da sociedade, dos adultos, enfim, né? E isso fez com que eu chego a dada altura, eu já nem sei. Todos nós, em determinada altura, eu penso que em dado momento a gente começa-se a questionar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Onde é que eu vim? Porquê é que eu vim? Porquê é que isto é assim? E isso tem a ver com isso, tem a ver com essa discrepância que eu já nem sei bem quem sou, porque eu já não sou o meu eu autêntico, porque foi adulterado. Por outro lado, o eu que eu fui construindo também não é compatível com o meu eu autêntico e fica ali aquele desconforto. Aqui chegados, a gente já entendeu que a nossa vida é fruto disto tudo, e então, a dado momento, nós vamos querer mudar a nossa vida ou transformar a nossa vida em algo mais compatível para nos trazer paz de espírito. E eu costumo dizer, como é que eu sei que é a vida certa, que é a vida que eu quero? Porque a gente às vezes fica na dúvida, eu quero ir para ali, eu quero ir para aqui. Eu costumo dizer assim, se te traz paz, se te traz alegria, está certo. Se te traz angústia, se te traz insatisfação, não está certo. E este não está certo é o quê? Está desalinhado com o teu verdadeiro eu. Só isso. Certo e errado depende muito de uma perspectiva. No outro dia dávamos exemplos de uma coisa que para um é vista como negativa, para o outro é vista como positiva. E o facto é o mesmo. Eu dava aquele exemplo do agricultor que tinha a terra seca, caía uma carga de água e ele achava que aquilo era uma bênção. Por outro lado, eu que estava para sair de casa naquele momento, sem guarda-chuva, eu via a carga de água como uma coisa negativa. Estão a ver? O facto é o mesmo, é só cair uma carga de água, entende? Por isso é que eu digo, o certo e o errado depende muito da interpretação, depende muito da vivência. Então, a gente focando-se nisto, vamos tentar então transformar a nossa vida. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mudar o padrão mental que lhe deu origem, certo? Mas também já vimos que esse padrão mental está muito no inconsciente. Então, no inconsciente, não é fácil eu aceder lá, porque a partir dos 7 anos começa a haver uma espécie, aquilo que eu chamo de um filtro, não é um filtro, mas também a parte técnica biológica disso, para o caso não interessa. É como se fosse um filtro, ou seja, eu recebo uma informação e este filtro aqui vai comparar. É compatível com o que está no inconsciente e ele deixa passar. Não é compatível, ele rejeita. Rejeita e eu não consigo mudar o que lá está, certo? Porque não entrou, chegou ali, bateu na parede e voltou para trás. E assim sucessivamente. E como a vida me vai dando sempre mais oportunidades de eu perceber o que é que lá está, não é? Vai-me dando mais do mesmo, eu vou repetindo experiências até que aos poucos, por repetição, eu vou conseguindo mudar esses padrões. Agora, há aqui alguns exercícios ou alguns
algumas ações que a gente pode fazer para tornar este processo de mudar as crenças um pouco mais rápido. E é aqui que eu vou dizer instruções, entre aspas, para um bom viver. E aqui a gente pode entrar, por exemplo, o que é que fica? O que é que fica connosco? Fica connosco aquilo que a gente repete muitas vezes. Há quem diga que é aquilo que a gente aprende pelos dois lados do cérebro. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Mas ok, fica connosco aquilo. Por isso é que a gente aprende, quem aprende a andar de bicicleta passa o tempo de passar quando vai, sabe. Quem aprende a nadar passa o tempo de passar quando vai voltar a nadar, sabe. Ou seja, aprendeu, ficou memorizado no inconsciente, no corpo, registado. Então, para isso, isto logo aqui leva-nos a uma conclusão. Como é que a gente vai mudar o que lá está? Não dá para eu chegar lá, lavar aquilo e tirar fora o que não me interessa. Não é assim. Eu vou colocando lá o que me interessa e aos pouquinhos, aquilo é como se fosse, imaginem este cesto cheio de bolas, ou cheio de coisas. Eu vou pondo mais, e a dada altura, algumas das outras vão saindo, porque não há espaço para tudo, digamos, para a gente entender, certo? Então eu vou ter que colocar neste inconsciente os padrões mentais que eu quero, para dar origem à vida que eu quero. E isto, como eu digo outra vez, é por repetição. Então, repare, por exemplo, nós lavamos os dentes todos os dias, escovamos os dentes, não é? Todos os dias a gente não pensa, vai lá, escova os dentes. É isto, é esta rotina, é este hábito assim que eu quero que eu vos quero sugerir que tragam para a vossa vida, para isso ir mudando a vossa vida. Então é o quê? Não é preciso muito tempo, mas eu gosto muito de fazer e para mim resulta muito. Quando eu deito, à noite, e quando eu levanto. E o que é que eu faço? Isabel, eu pessoalmente, eu falo com a minha centelha divina, que eu sei que ela está dentro de mim, está dentro de todos nós, uma parte, uma porção do todo, ou do Deus, ou do universo, do que vocês queiram chamar, certo? Porque nós sabemos que nós temos uma origem, para mim essa origem é comum, é uma origem energética, e temos em nós essa informação. Portanto, eu posso... Porquê que a nossa vida, se vocês repararem, a nossa vida acaba muito por ser repetição de padrões do que está à nossa volta, da vida dos outros. Às vezes até numa família repete-se o mesmo caso. Porquê? Exatamente por isso. Porque eu não comando a minha centelha divina, eu não lhe dou instruções e ela, na falta das minhas instruções, ela vai seguir as instruções do que está à volta. Entendem? Por isso é muito importante nós pararmos à noite, quando nós estamos quase ali para dormir, e falarmos diretamente com essa centelha divina. E eu falo mesmo. Eu costumo mesmo pedir, centelha divina em mim, mostra-me o que eu preciso ver, diz-me o que eu preciso saber e inspira-me a eu seguir o meu plano divino pelo caminho do amor e da alegria. Isto é um exercício que eu faço. À noite, gosto de fazer de manhã também em frente ao espelho. Mas se eu tiver aqui um dia que não esteja a fazer nada e que me lembro daquilo, eu volto a dizer aquilo. Porque é por repetição. Depois, outra coisa, isto é um exemplo que vocês podem fazer, podem criar a vossa própria frase, o vosso próprio mantra. Não tem que ser este, mas é reservarem 5 minutos do vosso dia, ao adormecer e ao acordar, para falarem com essa parte mais autêntica vossa e para lhe irem pedindo para ela se ir manifestando, porque ela está encoberta, está bem? Pronto. Isto é um exercício. Há outro que vocês... Há muitos, há uma infinidade. Eu estou a partilhar convosco alguns dos que eu faço e que comigo resultaram. Mas há um outro que eu gosto muito também de fazer, que é parecido com este, mas eu, em vez de pedir só para ela me mostrar, eu peço-lhe para ela retirar de mim tudo o que não é meu. Porque, como há bocadinho a Ana fazia no início, nós retirarmos de nós tudo o que não é nosso, isso é um belo exercício, porque, por exemplo, nas constelações familiares, para quem conhece, estuda-se muito isso e até dizem uma frase, não sei se dizem também noutras áreas de estudo, mas nas constelações familiares dizem que nós somos muito mais leais do que livres. O que é que isto quer dizer? Livre eu seria se eu decidisse em cada momento o que eu posso fazer, mas isso para nós, a gente já percebeu que é uma ilusão, porque no fundo o que dita o que eu vou fazer é o que está no inconsciente. E o que está no inconsciente é a influência dos nossos antepassados, a influência da nossa vida, certo? Por isso, nós somos muito leais aos nossos antepassados. E quanto mais nós rejeitamos determinado acontecimento que aconteceu nos nossos antepassados, ou quanto mais nós culpamos ou julgamos como negativo, mais aquilo vai se manifestar na nossa vida como destino. Uma coisa assim de género. Porquê? Tudo aquilo que a gente rejeita põe muita força, põe muita intensidade. E ao pôr muita intensidade, eu estou a emanar para o universo aquela intensidade.
E o universo vai-me dar de volta mais situações para eu continuar a sentir aquilo até eu perceber que eu tenho que curar aquilo. Portanto, há um exercício que eu gosto muito de fazer e que, se vocês estiverem para aí viradas, podemos tentar fazer aqui, se vocês quiserem, para ter o exemplo. Olha, eu acho que agora parava, porque isto é um bocadinho mais